E aí, galera do nono ano? Hoje a gente vai falar sobre a nossa aula número 4, Movimentos Sociais, Negros, Indígenas e Mulheres. Vamos nessa? Bom, a gente começa falando então pelo movimento negro que rolou aí no comecinho da Primeira República no Brasil. É muito importante que você se lembre da matéria do ano passado, quando você deve ter estudado que os negros, eles não aceitaram a escravidão assim tão passivamente. A gente tinha 3 tipos de resistência: a resistência cultural, as revoltas e os quilombos. Os quilombos eram aqueles lugares para onde os negros iam quando fugiam das fazendas. Dentro das revoltas, a gente pode destacar a revolta dos malês, que foi uma das revoltas que rolou no Brasil nessa época. Mas a gente teve várias outras. A resistência cultural é a que mais nos chama a atenção, principalmente porque ela existe até hoje. Resistir é quando você existe apesar de alguma coisa. Então, dentre os movimentos de resistência, a gente tem aí, por exemplo, a capoeira e várias outras características da nossa cultura que, na verdade, vieram por causa do convívio com a cultura africana. A gente não vivencia a cultura africana em si, mas sim a mistura dessa cultura com a da galera que já morava aqui no Brasil. Por isso que a gente chama esse tipo de cultura afrodescendente ou cultura afro-brasileira, porque não é uma cultura africana propriamente dita, e sim a mistura dela com o que já rolava aqui no Brasil. Além dos negros, a gente também tinha uma galera que lutava pela liberdade deles, que eram os chamados abolicionistas, ou seja, que lutavam pela abolição, ou seja, pelo fim da escravidão no Brasil. Como você deve se lembrar, a Lei Áurea foi assinada em 1888, um ano antes da proclamação da República. E aí a gente pode pensar que a situação dos negros no Brasil ficou muito boa. Só que não. A gente tinha dois ambientes interessantes para estudar e refletir nesse momento: o ambiente rural e o ambiente urbano. No ambiente rural, vários ex-escravos negociavam com os seus senhores a permanência na fazenda em troca de um salário, do direito de ter sua própria roça e, claro, de um tratamento digno. O problema é que isso não rolava de verdade, né? Era muito difícil para os fazendeiros tratarem os ex-escravos como ex-escravos. Na verdade, esses ex-escravos acabavam prestando serviço de graça para os seus senhores como se eles ainda fossem escravos. Então, muitos deles resolveram sair dessas fazendas e ir para as cidades, ou seja, participar do ambiente urbano. E aí, quando eles chegavam nas cidades, eles se deparavam com outro problema, que era a falta de emprego. Porque os empregadores das cidades preferiam empregar os imigrantes que estavam chegando da Europa, porque eles eram brancos, do que ex-escravos. Rolava uma insegurança, como se eles tivessem uma desconfiança de que aqueles ex-escravos poderiam fazer parte da sua equipe de trabalhadores. Então, os negros no Brasil, pós-abolição, enfrentaram 3 problemas muito importantes: a falta de emprego, a falta de moradia e os baixos salários, porque eles não eram tratados da mesma maneira que os imigrantes que chegavam aqui. Nesse momento, também é importante que você se lembre de um assunto do ano passado, do 8º ano, que foi a aprovação da Lei de Terras em 1850. Então, mais ou menos meio século aí antes da libertação dos escravos, os senhores de terra no Brasil já estavam preocupados com essa questão fundiária e agrária, porque eles tinham muito medo que não só os escravos que pudessem ser libertados algum dia, porque a abolição já vinha sendo comentada nessa época, mas também aqueles imigrantes que chegavam da Europa tivessem mais terras do que eles. Essa preocupação fez com que essa lei de terras fosse aprovada. E o que dizia a lei de terras? Que a partir daquele momento não poderia mais se adquirir terras por invasão. Então, hoje em dia, você pode invadir um terreno, cercar e falar que é seu? Não. Desde quando que isso é proibido? Desde o período da Lei de Terras. Vocês acham que os portugueses, quando chegaram aqui, eles compravam essas terras dos índios e cercavam e tinham um contrato de escritura? É claro que não. Então, é muito interessante a gente pensar no problema da reforma agrária no Brasil. A gente tem hoje poucas pessoas com muitas terras, e essas pessoas têm muitas terras não porque elas trabalharam para isso, e sim porque elas herdaram essas terras. E essas terras foram herdadas de qual período? Do período colonial, quando ainda não haviam leis, e essas terras foram passando de geração em geração. Então, hoje no Brasil, a gente tem muita gente com pouca terra.
Outra coisa que é importante que você saiba desse período é que um movimento de resistência muito importante foi a imprensa, né? Ou seja, os jornais. Então, desde o final do século XIX, a gente já tinha aí jornais produzidos por negros. E qual é o principal assunto dessa imprensa, né? Desses jornais? O combate ao racismo ou a denúncia de racismo, principalmente após a abolição, a falta de oportunidade que esses negros encontravam nas cidades e no ambiente rural e, claro, a violência, né? A segurança pública atacava principalmente a população negra porque eles eram vistos como pessoas que não eram confiáveis. Nossa, que absurdo, né? Parece que isso acontecia só 100 anos atrás, só que não, né? A gente sabe que até hoje a gente tem muito preconceito racial no Brasil. Em 1930, aí bem no finalzinho da Primeira República, surgiu no país um movimento conhecido como Frente Negra. Essa Frente Negra, ela lutava por várias questões, mas as principais delas eram a alfabetização dos negros, para que eles conseguissem participar ativamente, né, da política no Brasil. Eles conquistaram aí a participação dos negros na segurança pública, né? Isso aconteceu em São Paulo, aí quando a gente teve alguns negros fazendo parte da Força Pública de São Paulo. E eles conseguiram criar um partido político. O problema é que em 1937, quando Getúlio Vargas assumiu como uma ditadura, né, no país, ele cancelou a existência de todos os partidos políticos. Então esse partido acabou deixando de existir nessa época. Mas foi um movimento muito importante. E o Getúlio Vargas, a gente pode falar muito mal dele sobre várias questões, mas o fato é que em 1944, um ano antes dele largar o governo, ele permitiu a participação de negros no Teatro Municipal de São Paulo. Então, eles enfrentavam uma dificuldade muito grande, porque quando tinha que aparecer algum personagem negro, ao invés deles contratarem um ator negro, eles pintavam um ator branco de preto. É um absurdo isso, né? Então, surgiu em São Paulo esse Teatro Experimental do Negro, que teve essa conquista durante o finalzinho do governo de Getúlio Vargas, que foi a participação de atores negros no Teatro Municipal. Durante o governo do Getúlio Vargas ainda, a gente tem que destacar que ele buscou aí, porque como ele era um ditador, ele queria fortalecer a identidade nacional, queria que as pessoas tivessem orgulho de ser brasileiras, essas coisas todas. Então ele fortaleceu o samba. Então você deve pesquisar aí a história do samba, né, para apresentar para a professora de arte. E é legal a gente destacar que a gente teve 3 raízes interessantes do samba no Brasil. Uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia. Então, quando a gente pesquisa a história do samba, a gente vê que ela começou entre os escravos com batuques, né? Esses batuques que eram bem característicos de ritmos africanos. E aí esses ritmos, esses batuques foram se misturando aí com os ritmos europeus que já rolavam aqui no Brasil e deram origem ao que a gente chama de samba. Ele se desenvolveu de maneiras diferentes em São Paulo, no Rio e na Bahia, mas é importante que se diga que ele partiu das periferias e depois ele foi ganhando áreas mais elitistas, né? Os salões das elites no Brasil. Então, o Getúlio Vargas fez questão de mostrar esse samba como uma característica importante da cultura brasileira. E a partir daí, desse momento no governo dele, por interesses políticos ou não, a gente vê aí o samba ganhando espaço na memória coletiva nacional. Então, a gente tem como destaque aí o Pixinguinha, né, que foi o primeiro negro a fazer uma turnê pela Europa, primeiro negro brasileiro a fazer uma turnê pela Europa. E a gente tem aí o destaque da Beth Carvalho, que teve uma função importante aí nos últimos anos, né, já é uma coisa mais recente, a Beth Carvalho, não é do período do Getúlio Vargas, mas ela fez uma coisa muito legal, que foi dar luz para esses artistas que estavam escondidos nas periferias do Brasil. Por isso que ela ficou conhecida como a madrinha do samba. Bom, um outro grupo que merece destaque dentro dos movimentos sociais aí da Primeira República foram os indígenas, né? Então, quando a República foi proclamada, os líderes brasileiros aí, republicanos, eles buscavam heróis para essa República. E eles pararam de ver o indígena como o bom selvagem, aquela representação brasileira, e eles começaram a buscar heróis brancos, né, dentro aí da história do Brasil. Eles destacaram, então, a figura do Tiradentes, que você deve ter estudado também durante o 8º ano. Foi aquele cara que lutou, né, para que a gente tivesse uma república proclamada, começando lá por Minas Gerais. E só porque ele lutou contra a monarquia, ele passou a ser visto como um herói da república.
Uma outra galera que também começou a ser vista como herói nessa época foram os bandeirantes. Porque os bandeirantes foram aqueles caras também, matéria do ano passado, que você deve ter estudado, que invadiram aí o interior do Brasil, né? Matando índios e tal, em busca de expandir o território nacional. O problema é que tanto o Tiradentes quanto os bandeirantes, né, eles não tiveram nenhum destaque em relação à ação pelos indígenas. Ao contrário, no caso dos bandeirantes, exterminaram vários indígenas aí em busca de ampliar o território. Então, aquele mito do bom selvagem foi abandonado em busca do mito da civilização. No comecinho aí da República, a gente viu nas primeiras aulas que tinha um movimento na Europa, conhecido como Belle Époque, que buscava essa civilização, ou seja, buscava implantar em todos os países do mundo o jeito europeu de viver. Isso fazia com que a gente cancelasse todo o idioma, toda a língua que os indígenas falavam, toda a religião deles, todo o território deles, como se a maneira como eles falavam, a maneira como eles tinham a religião e a maneira como eles usavam o território fosse uma coisa atrasada, fosse uma coisa animalesca, fosse uma coisa selvagem. Então isso justificava uma guerra, ou seja, a gente estava dominando os indígenas, mas era para o bem deles, mesmo que eles morressem, era como se fosse uma guerra justa. Bom, em 1910, surgiu no Brasil o Serviço de Proteção ao Índio, liderado pelo Marechal Rondon. E aí você pode pensar, que legal, o Marechal Rondon, então, agora ele vai proteger os índios? Mais ou menos, né? As ideias do Marechal Rondon estavam aí em atrair, pacificar e civilizar esses índios. O problema é que isso... apesar de não ter sido feita de uma maneira violenta, via os índios como vítimas, né? Ou seja, toda aquela cultura deles era tido como uma coisa precária, como eu falei, atrasada, né? Então, nada da cultura indígena nesse período foi valorizado. E aí muita gente vê o Marechal Rondon como um ídolo, né? Um herói nesse período, porque ele era contra o massacre físico dos índios. Mas e o massacre cultural, né? Hoje em dia a gente não tem o idioma tupi sendo aprendido nas escolas. Então a gente tem essa visão dos índios vistos como vítimas, né? Como pessoas pobres coitados, incapazes, que não sabiam como falar direito, mas eles sabiam falar direito. Eles não sabiam falar o português, mas eles tinham um idioma deles muito claro, né? Muito organizado, uma política organizada e que foi devastada aí nesse comecinho da República. Bom, como a gente já tinha conversado, Getúlio Vargas ele buscava aí durante o governo dele, a partir de 1930, uma identidade nacional. Então, além dele valorizar características do negro, ele também valorizou características dos indígenas. Não foi perfeito, mas em busca desse nacionalismo, na Constituição de 1934, ele colocou um artigo que obrigava as pessoas a respeitarem a posse dos indígenas. Foi a primeira vez na história do Brasil que os indígenas foram levados em consideração dentro das leis nacionais. Então foi um passo muito importante. Assim como o movimento negro, o movimento indígena, ele ainda é motivo de muita luta. A gente ainda tem muitas nações indígenas permanecendo aí nessa resistência contra a invasão cultural, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, globalizado, onde a gente é bombardeado o tempo todo por culturas de outros países. Então é uma luta incessante e que a gente não pode esquecer que ela existe. Outro movimento social importante da Primeira República foi o movimento das mulheres. De maneira geral, elas lutavam pela participação na educação, né? Ou seja, elas queriam também ser alfabetizadas e também queriam a participação no voto, né? Em busca daquela cidadania que a gente conversou nas primeiras aulas. Então, as mulheres, elas não eram vistas como cidadãs. E, é claro, elas lutavam para isso. Então, foi uma conquista importante, principalmente por causa da influência europeia, porque lá na Europa as mulheres já vinham com essa conquista. A gente vai conversar mais sobre isso no segundo bimestre, quando a gente falar da Primeira Guerra. Enquanto os homens iam para a guerra, quem é que ficava sustentando a casa? Então, as mulheres, elas foram obrigadas aí a ter uma participação mais importante na política e na economia europeia, e essas ideias chegaram aqui no Brasil. Em 1932, portanto, durante o governo do Getúlio Vargas, as mulheres começaram a votar. E aí a gente pode pensar, que legal, né? Então elas foram felizes para sempre? Não. Isso basta? O voto é a única coisa importante para a mulher participar hoje da cidadania como cidadã na política e na economia brasileira?
Então a gente também tem uma luta ainda incessante. Até hoje a gente tem mulheres ganhando menos do que os homens, apesar de exercerem as mesmas funções. Então a gente também tem essa luta incessante, assim como a luta dos negros, a luta dos indígenas. A gente precisa lembrar que esses movimentos são importantes e que a gente precisa lutar por eles. A gente está falando sobre isso, então, finalizando essa sequência de 4 aulas, a gente começou a falar de 1889, quando o Brasil virou uma república. A gente viu que o Brasil teve uma república da espada, liderada por militares, depois a república oligárquica, liderada pelos barões do café, e finalmente uma república liderada pelo Getúlio Vargas, que se transformou numa república ditatorial, que foi até 1945. Agora, a gente vai fazer uma pausa em História do Brasil para estudar um pouquinho do que rolou no mundo nesse mesmo período. Então, a gente vai estudar a história da Europa de 1889, mais ou menos, no final do século XIX, até 1945. Eu espero vocês. Até lá!